Opa, boa noite, tudo bem? Aqui é Charles, mais uma vez no canal Bíblia Sagrada. Ahn, Tendo agora passar uma mensagem de exortação, de encorajamento, e que se chama As Circunstâncias Me Levaram a Pecar. É uma desculpa, né, que é do ser humano, e isso já vem lá do Éden. Isso aconteceu lá com Adão, com Eva. E sempre querendo ser humano, né? Desde lá de Adão, Eva, enfim, querendo sempre justificar seus erros, né? E nunca admiti-los, né? E para que ele venha se arrepender e mudar. E isso é interessante, que é isso que Deus sempre quer, né? Que a gente olhe nossos erros, que a gente se arrepende e mude, e busque se ver Ele. Só que o problema é que no mundo, não só esse modo de pensamento, de agir, te afasta de Deus e te afasta de você mudar, se arrepender, né? E ouvir o chamado de Deus, né? Que é o que nos chama ao arrependimento. Só que as pessoas, elas sempre usam essa justificativa. Aquela situação, eu estava daquele jeito, aconteceu isso, o problema é aquela pessoa, sabe, sempre querendo atribuir desculpas, né, para os seus próprios erros. E Deus não aceita isso. Até porque não aceitou as justificativas, né, de Adão e Eva. E um personagem que a gente vai falar um pouco hoje, que usou desse argumento, né, tentou, usar esse argumento, né, e Deus não aceitou, e foi Saul, né, e tentou se justificar, né, por uma coisa que Deus falou que não era para ele fazer. Era para ele fazer de um jeito, ele fez do outro. E disse que a circunstância fez ele desobedecer a Deus. Então que a culpa não era dele. Beleza? Então tá. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Antes disso, se inscreve no canal, deixa o seu like, né? Ou dislike, enfim, né? Compartilha esse estudo e você possa crescer com ele, possa que você venha avaliar o que eu falei, né? E venha olhar na escritura mesmo, né? E que seja a escritura, né, a palavra de Deus, né, o seu guia, a sua transformação, a tua salvação, e tudo tá lá, tá? Então vamos lá, tá? Então Saul, ele foi o quê? O primeiro rei de Israel. Antes disso era Deus, e o povo de Deus começou a ir para Canaã, enfim, viu os outros reinos, tinha um rei, eles queriam um rei. Beleza, Deus deu um rei, ungiu Saul. Saul, tá? Israel. Iniciou então o seu trabalho como um homem simples que confiava em Deus. Isso no início, realmente, Saul, ele era um homem diferente. Ele era um homem que realmente confiava em Deus, ele fazia as coisas certas, né? É por isso Deus escolheu ele. Mas depois que o primeiro sucesso militar reforçou a sua popularidade, ele começou a confiar em sua própria sabedoria e deu menos assim importância à vontade de Deus. Então, depois que ele começou a crescer, ter as vitórias, ele começou a confiar nele mesmo. E isso, Deus avisa muito isso, né? Até quando o povo foi entrar na Terra Prometida, Deus falou para eles, né? Não era para eles achar que eles que tinham conquistado tudo aquilo, que tudo que estava lá era obras das mãos deles, e realmente não era, para eles lembrarem isso, né? Eles não se esquecerem disso. E que, infelizmente, quando tu se esquece disso, o homem acaba, né, se exaltando, se glorificando a si mesmo, né, e não a Deus.
Então isso aconteceu com Saul, né? Então se afastou, né? Quando ele se preparava então para conduzir seus soldados da batalha contra a bem armada multidão dos filisteus, né? A confiança de Saul na palavra de Deus foi assim testada. Então, quando ele foi lutar contra os filisteus, né? E aí era para ele ter esperado, né, Samuel, até porque Samuel falou para ele esperasse Samuel no monte, que eles iam primeiro fazer um sacrifício e aí sim, né, eles iam lutar contra os filisteus, né? Mas até então Saul não sabia qual que era o tamanho dos filisteus. Então Samuel, o profeta de Deus, e mentor de Saul, né, que ungiu Saul, né, estava a caminho para oferecer um sacrifício a Deus. Para entender o que acontece nesse relato, devemos lembrar que Deus fez uma separação no Antigo Testamento entre sacerdotes e outros. Então, o trabalho de oferecer sacrifícios pertencia somente ao sacerdote, certo? Então, ao que Samuel ia fazer. Então eles iam oferecer, somente Samuel poderia oferecer o sacrifício. Então Saul tinha um papel importante, mas ele era somente um rei e não um sacerdote. Então, respeitando essa diferença de papéis, Samuel havia instruído Saul a esperar 7 dias em Gigal, onde esse sacerdote faria o sacrifício. Ele daria assim orientações contra os filisteus, tá? Isso está em 1 Samuel 10, 8. E a gente vai ver, né, no texto 10, 8. Quando Saul virou as costas para separar-se de Samuel, Deus mudou o seu coração e todos esses sinais cumpriram naquele mesmo dia. 10:8. Porém, tu descerás antes de mim para Gigal, e eu descerei ao teu encontro para oferecer holocaustos e sacrifícios de ofertas pacíficas. Esperarás 7 dias até que eu chegue e te declare o que deverás fazer. Então Samuel alertou ele: vai lá, né, ungir você, enfim, né, espere, e daí tu vai ser consagrado, enfim, a gente vai oferecer sacrifícios, né, ao Senhor, e aí vou te dar a orientação, né, para você seguir em frente. Saul então foi para Gigal, esperou ali os 7 dias, mas Samuel demorou. Então Saul olhou para o seu formidável inimigo, observou seus próprios soldados, atemorizados pelo adversário, abandonando assim as suas posições e seus deveres. Em desespero, Saul, assim, olhando isso, né, seus soldados temerosos, uns abandonando seus postos, né, fugindo, por causa do tamanho do exército dos filisteus, né. O que Saul fez? E é legal que isso, refletir nisso é importante. Porque a maioria das vezes, quando o ser humano ele se bate em desespero, todas as vezes ele age com impulso, ele age por emoção, não por sabedoria, por razão, consciência, ele não age assim. E todas as vezes ele acaba fazendo coisas erradas. E isso não é domínio próprio. Quando você age com razão, sabedoria, com discernimento, você demonstra domínio próprio. Você não deixa se dominar pelas emoções. E eu acho um exemplo muito interessante é que a maioria das pessoas que realmente morrem ou acontece alguma coisa drástica, algumas vezes poderiam ser mudada a situação, né? Mas isso porque, que nem afogamento, outras situações
em situações de qualquer situação, algum prédio pegando fogo, né? Algum acidente, né? E a maioria das vezes é porque as pessoas elas entram em pânico, elas se desesperam. E a maioria das vezes que as pessoas que conseguiram salvar essas pessoas, né, e ajudarem ela, enfim, eram pessoas que estavam tranquilas, pensavam, raciocinavam. Então, eu só trouxe esse exemplo para te ver como é importante a pessoa usar, não se deixar levar pela emoção, pelo desespero. Isso acaba realmente muitas vezes te levando à morte. E foi o que aconteceu com Saul. Não digo até a morte nesse momento física, até porque ele morreu depois mais tarde, né? Ele e o filho dele em batalha. Mas morreu espiritualmente e perdeu o seu reino. Tá? Então, beleza. Em desespero, Saul ofereceu assim sacrifício para invocar o auxílio de Deus. Samuel chegou imediatamente depois do sacrifício. Então, era só ter ele esperado. Porque Samuel tinha dito que ele ia ir. Então, só que o impulso, a falta de paciência, a falta de domínio, a falta de fé em Deus, o profeta dele, enfim, fez ele cometer um grande erro. Assim, a invocar o auxílio de Deus, e Samuel chegou imediatamente depois do sacrifício feito por Saul, sem ter autoridade para isso, e reprovou a presunçosa ação do rei Saul, do rei, né? Então Saul explicou seu terrível apuro e sua necessidade do auxílio de Deus contra o inimigo avassalador. Então ele concluiu sua defesa com uma lembrança da situação e, forçado pelas circunstâncias, oferecia o holocausto. É legal que diz lá, né? 1 Samuel 13:12, que é quando ele tenta se justificar para Samuel. Que é aqui. Então Samuel perguntou: "O que fizeste?" Saul respondia: "Vi que o exército estava me abandonando e se dispersando, e que tu não chegavas no tempo determinado, e que os filisteus já estavam reunidos em Micamás. Então eu disse: agora os filisteus me atacarão em Gigal, e eu ainda não busquei o favor de Arruá. Assim me senti pressionado e ofereci o holocausto." Então, é interessante a atitude dele. O medo, a falta de fé, a falta de domínio próprio, a impulsividade, agindo por os seus sentimentos, o medo. Então, muitas pessoas dão a mesma justificativa para o pecado hoje em dia. Alguns sugerem que às vezes somos forçados a escolher o menor de dois males. Outros dizem que o pecado é simplesmente inevitável em algumas situações. Argumentos desse tipo surgem em diversos contextos. Alguns justificam seus atos imorais dizendo que a pressão é tão grande que ninguém resiste. E assim, imaginando que Deus seja obrigado a aceitar esse tipo de erro e ignorar assim os seus pecados. E na verdade não vai ignorar e não vai aceitar, porque não aceitou de Saul. Por muito menos pessoas foram exterminadas, por muito menos pessoas foram destituídas da presença de Deus. Então, outros assumem papéis que Deus não lhes deu, tipo no lar, na congregação e várias outras coisas, né? E eles justificam assim a sua presunção, dizendo que foram assim forçados pelas circunstâncias. E isto é mesmo o que Deus pensa. Tipo assim, Deus pensa dessa forma? Esse que é o raciocínio dele? Né?
se for para você pensar sobre isso, né? Não foi o que Deus pensou quando Saul agiu sem sua permissão. Samuel provou o ato de Saul e disse que Deus tiraria o reino de sua família por causa deste erro. Isso a gente vê em 13:15. Então Samuel disse a Saul: agiste loucamente, não obedeceste ao mandamento que Yahweh teu Deus te ordenou. Yahweh teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora o teu reino não subsistirá. Yahweh já encontrou para si um homem segundo a sua vontade, né? Ou o seu pensamento, né? Porque o coração é mente, né? Então, segundo o seu pensamento, dá para dizer assim. E já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, Israel, porque não obedeceste a Yahweh, o que Yahweh te ordenou. Além de tudo, o ato de Saul não resolveu a sua necessidade de ajuda divina. Em um sentido, Saul buscou a Deus, mas de uma maneira totalmente errada. Como hoje muitas pessoas buscam a Deus e acham que é certo. Né? A gente vê muito nas supostas congregações ou igrejas, né? Pessoas aí rodando como se fosse macumbeiro. Tu vê mulheres se dizendo pastoras, né? Bispas, que isso nem cargo é para elas. Né? Em nenhum momento isso nas escrituras dizem isso. Você vê crianças pregando, conduzindo uma congregação, da onde a gente vê, acho que é em 1 Timóteo, acho que é, e Tito, Paulo dando instruções para formar presbíteros, ou bispos, ou pastores, que são a mesma pessoa, né, para conduzir uma congregação. Por quê? Porque são pessoas que, aqueles que lá diz as regras, né, e há pessoas que dominam essa casa, que conseguem conduzir pessoas, conseguem disciplinar pessoas, e são um bom exemplo, e mostram isso na prática na vida delas. Agora, tem congregações que dizem ser de Cristo, e tem crianças de 15 anos, 16 anos, não são casadas, não têm filhos, guiando congregações. Da onde isso? Então, é coisas que as pessoas fazem hoje no mundo religioso que é absurdo. Isso eu entendo que tem os ministros de Satanás, né? E que estão por trás de tudo isso, porque a palavra de Deus diz outra coisa. As pessoas hoje no mundo religioso, evangélico, católico, enfim, tudo que é tipo de coisa, estão totalmente na escuridão, perdidas. Por quê? Porque não fazem aquilo que o Senhor mandou. Pelo profeta dele, pelo filho dele. Elas não obedecem, fazem o quê? Justificativas. Fazem do jeito que elas querem. E aí, elas estão perdidas. Essa é a verdade. Né? Então, em um sentido, Saul buscou a Deus, mas de uma maneira totalmente errada. Como consequência, este rei ficou com um exército bem reduzido diante de um inimigo totalmente forte. Tinha apenas 600 soldados contra a multidão dos filisteus. Isso a gente vê lá em 1 Samuel 13:5 e 13:15. Então Saul disse que foi o quê? Forçado pelas circunstâncias a agir sem autorização divina. Mas seu argumento não convenceu Deus. 3.000 anos depois, nos nossos tempos, enfim, depois de tudo isso, esse argumento ainda não funciona. Muitos ainda tentam justificar seus atos errados, dizendo que não tem opção, ou que são forçados pelas circunstâncias a pecar, a errar. Paulo garante que nós podemos confiar em Deus, porque Ele proverá uma via de escape de cada tentação nossa, de cada situação. Deus tem um modo. Deus tem, tanto pela palavra, nos capacitando para a situação, como Deus age no exterior nas coisas. Certo? 1 Coríntios 10, versículo 12 e 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana,
Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais assim suportar ela. Então, esse trecho nega nossas desculpas. E nos obriga, assim, o quê? A encarar a realidade da nossa responsabilidade diante de Deus. Nunca somos forçados pelas circunstâncias a pecarmos. Nunca é certo proceder erradamente. Não importa qual seja a situação, até em questão da morte. Vivemos uma época da história na qual muitos preferem falar de desculpas e não de deveres. E querem assim jogar suas responsabilidades para os outros, ao invés de prestar contas por suas próprias decisões. Pode ser que tais desculpas sejam aceitas pelas pessoas, pela família, pela sociedade, pela congregação, pelo governo. Pode ser, né? Mas o nosso Criador não fez para reconhecer a nossa responsabilidade, não nos fez para reconhecer. Ele nos fez para reconhecer as nossas responsabilidades. Ele está disposto a nos ajudar a corrigir os erros e receber assim o perdão, mas não nos dá o direito de fugir da nossa responsabilidade ou tentar justificar o nosso pecado. Somente quando descartamos nossas desculpas e enfrentamos assim nossos pecados, podemos assim se reconciliar com Deus. Tiago 4, 7 e 10. Assim sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos. E vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração ou a vossa mente. Né? Entristecei-vos, lamentai e chorai. Que o vosso riso assim se transforme em lamento, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos assim diante do Senhor, Yahuwah, e Ele assim vos exaltará. Então era isso que eu queria passar hoje, né? Que vocês, a gente possa estar olhando para esse trecho, possa estar confrontando os nossos erros, né? E assim admitindo nossos pecados, mudando a nossa vida. O Senhor é misericordioso, desde que a gente seja humilde, que nós nos humilhe perante Ele, né? E Ele assim vai nos exaltar, nos mudando, nos levantando, né? Nos tornando assim pessoas participantes da sua natureza divina, né? Santa e justa, como andando assim como nosso grande Yahushua, né? O Senhor Jesus Cristo andou nesse mundo. Então, um grande abraço para vocês, Deus abençoe nos estudos e na transformação que a palavra de Deus faz na nossa vida por meio pelo seu Espírito. Um abraço, fique com Deus. Valeu!